executivo, se aparecer o lanche para entregar, eles ganham alguma coisa, mas se não aparecer, eles voltam para casa sem nada, vão ter perdido todo o tempo, vão ter perdido gasolina. Tem também outra questão dos acidentes, que vale ressaltar que as plataformas elas não se responsabilizam pelos danos que foram gerados tanto aos meios de transporte que os entregadores usam, quanto aos carros e motos que os motoristas de aplicativo fazem uso, né, que é a ferramenta de trabalho deles. Ou seja, se eles sofrerem algum acidente, eles vão ter que se virar para consertar, porque a plataforma ela não se compromete nessa relação. Tem outra questão, uma questão que o livro ele fala bastante, é sobre o pagamento, uma coisa que tem sido bem frequente recentemente na Itália, que é o pagamento via vouchers, que basicamente eles não recebem dinheiro pelo trabalho que eles exercem, mas sim vouchers como, ganhou uma entrada no cinema, ganhou uma pipoca no cinema, ganhou R$100 em compras no supermercado. Ou seja, isso é uma coisa que contribui cada vez mais para que o trabalho venha a ser precarizado. Agora tem esse outro ponto que eu trouxe, que é a questão do home office e da escravidão digital. Que todos nós sabemos que depois da pandemia, durante a pandemia, a maioria das pessoas tinha que trabalhar de casa, ou seja, isso se tornou uma rotina tão cansativa que as pessoas não tinham mais horários determinados de trabalho, elas simplesmente começavam a trabalhar, passavam o dia inteiro e nem viam a hora passar. Acabava também que isso influenciava mentalmente, porque as pessoas elas não tinham uma separação de casa, do ambiente de casa, do lar, e do ambiente de trabalho, ou seja, foi uma coisa que juntou e que até hoje tem sido uma coisa presente, mesmo depois da pandemia. Outro ponto que eu queria citar também é a questão Mas, por fim, o texto ele reforça a ideia de como o capitalismo digital, o capitalismo contemporâneo, contribui cada vez mais para que a mão de obra humana venha a ser cada vez mais desgastante. As pessoas hoje em dia, elas não têm uma visão de progressão de carreira e por não acharem formas de trabalho em escritório, por exemplo, acabam optando por trabalhar nesses aplicativos de comida, enfim. A outra questão que eu ia citar é o ponto dessas pessoas elas terem uma falsa ilusão de que estão trabalhando para si mesmas, de que não tem patrão, não tem um horário de trabalho onde elas precisam chegar, e isso elas acabam gerando na cabeça delas que elas são donas do próprio trabalho, são empresários de si mesmas. Mas na verdade é totalmente o contrário, porque eles são proletariados de si mesmos. Ao mesmo tempo que eles pensam que não tem patrão, não tem uma hora de trabalho ali onde eles precisam chegar, eles estão sendo escravos dessas plataformas e para elas eles são considerados só mais um número. Que se, por exemplo, não posso mais trabalhar como motorista de aplicativo, amanhã tem mais outros 15 que podem ocupar o lugar dele, ou seja, reforçando a ideia de que eles são substituídos. Bom, como eu tenho falado, o texto por si só ele reforça a ideia de que o capitalismo contemporâneo, depois da Revolução Industrial, tem sido cada vez mais tem contribuído cada vez mais para que o trabalho ele venha a ser precarizado, não só através da organização, mas como de várias outras formas de trabalho. É isso. Boa tarde. Eu fiquei com o terceiro tópico do capítulo 2. E ele tem os serviços podem gerar mais valor? Para que a gente possa entender melhor essa pergunta, a gente tem que entender o que é que ela quer perguntar, na verdade. A gente tem que entender o que é serviço e o que seria a ideia de mais valor. Eu trouxe a imagem aqui desse filósofo sociólogo
vai ser sobre o comércio e a indústria do transporte, que eu trouxe aqui a relação entre eles dois, que o comércio seria um tipo de serviço material e a indústria do transporte seria uma indústria de serviço, um exemplo de indústria de serviço, e a relação